Pessoal, então nós vamos aí fazer hoje mais uma, mais uma revisão, mais uma bio-review, aí de forma especial aí para vocês, nossos alunos aí do SEJA, professor Luiz Bezerra, a turma que está aí na etapa 2, no capítulo 8, o capítulo que trata aí sobre biotecnologia, tá certo? Então assim, hoje a gente vai fazer uma revisão então sobre transgênicos, tá bom? Vamos falar aqui rapidamente aqui sobre os transgênicos e organismos geneticamente modificados, que tem tudo a ver, mas dependendo do contexto, isso pode aí, gerar uma certa confusão. Então, bora ver aqui, o que é que a gente traz aqui para vocês. Primeiro, desconsidere aí a escrita das palavras, está em inglês, mas vai dar para a gente entender, tá certo? Ó, eu estou apresentando aqui para vocês o núcleo de uma célula, certo? E no núcleo da célula, lembrar, o que é que nós temos? É o genoma, o conjunto dos genes daquele indivíduo estão guardadinho aí dentro do núcleo de cada célula. E esses genes estão guardados aonde? Na molécula de DNA, onde cada molécula de DNA vai constituir aí os nossos cromossomos, ó. Tanto é que essas estruturazinhas aqui representadas parecendo uma letra X, nós vamos dizer que são os cromossomos, tá certo? Então nós temos aí uma célula, o núcleo de uma célula, e no interior desse núcleo, apresentando aí para vocês os cromossomos. E lembrando, cada cromossomo é formado aí por uma molécula de DNA, que é onde se localizam os genes, e vamos rever isso também agora. Então tá aqui os cromossomos, ó. Estamos ampliando aí os cromossomos e ampliando mais ainda. Então, ó, cada cromossomo desse, aqui no desenho nós temos 1, 2, 3, 3 cromossomos aí duplicados, tá certo? Porque cada estruturazinha dessa que eu estou apontando aqui, ó, passando o cursor, seria um cromossomo com a cópia dele, um outro cromossomo com a cópia dele, um outro cromossomo com a cópia dele. Cada cromossomo, por exemplo, nós seres humanos temos 46 cromossomos, 23 vieram do nosso pai, 23 vieram da nossa mãe. E cada um desses cromossomos é constituído por uma molécula de DNA. E aí, ó, apresentando aqui para vocês o detalhe da molécula de DNA. E o que é que eu quero com isso? A gente revisar ou conhecer ou entender e ver o que são os genes, o que é que tem a ver DNA e gene. Então perceba aqui, ó, que eu tenho um pedaço de uma molécula de DNA. E o que é que o desenho está mostrando? O esquema está mostrando, ó, que esse pedacinho aqui do DNA, ó, esse pedaço do DNA, ele tem um código aqui, uma informação genética para produzir um tipo de proteína. Já esse outro pedacinho aqui do DNA já tem outro código genético, outra informação genética para produzir outra proteína. E esse último pedacinho aqui também tem informação genética, só que no caso para codificar, para a produção de outra proteína. Então, o que é que são os genes? Os genes, ó, então são trechos, do DNA, são pedaços do DNA, como vocês estão vendo aqui, são partes do DNA, mas só que não é uma parte qualquer. Uma região do DNA é um pedaço do DNA que tem informação genética para codificar, para dizer assim, aqui nós vamos fabricar essa proteína. Já o outro gene vai codificar, vai ter informação genética para codificar, para produzir outra proteína. Então, resumindo a história, relembrando aí, um trecho do DNA, um pedacinho do DNA que tem informação genética para codificar um tipo de proteína, a gente chama de gene. E por que a gente diz que são os genes, são esses trechos aqui, ó, são esses pedaços do DNA que determinam, que produzem as nossas características. Porque as nossas características elas vão ser determinadas pela ação de certas proteínas, por exemplo, enzimas, ou pela produção mesmo de determinadas proteínas. Por exemplo, a cor da pele. Certo? A cor da nossa pele depende da produção e da quantidade da produção de uma proteína chamada melanina. Então, pessoas que produzem mais melanina vão ter uma pele mais escura, pessoas que produzem menos melanina vão ter uma pele mais clara. E isso é codificado, isso é determinado justamente o quê? Pelos genes, é determinado justamente pelo nosso DNA.
Então, quem tem a pele mais escura é porque certamente, ó, possui genes, né, possui trechos do DNA que vai dizer assim, aqui nesse indivíduo nós vamos produzir mais melanina. Então, se houver mais produção de melanina, a pele vai ser mais escura. Se houver outras pessoas, por exemplo, né, já podem ter genes que vão determinar uma produção menor de proteína, menor de melanina, então essa pessoa vai ter a pele mais clara. Então, pessoal, em linhas gerais, né, revisando aí o que vocês estudaram, os genes, ó, são trechos, são regiões de quê? Da molécula do DNA. Lembrando que essas moléculas formam os nossos cromossomos, cromossomos estes, né, que ficam localizados aí guardadinhos no núcleo de cada uma das nossas células, tá? E o que é que o gene faz? Ora, o gene, ó, ele tem um código genético, né, que vai permitir a codificação de um tipo de proteína, ou seja, esse código genético de cada gene vai determinar a produção de um tipo de proteína, tá certo? Então, ó, vamos entender isso, né, revisar isso para já a gente compreender melhor o que são, por exemplo, seres transgênicos e o que são, né, organismos geneticamente modificados. Tá certo? Então, por isso que eu fiz essa revisão prévia, para a gente poder, de fato, entrar, né, já na parte onde a gente vai tratar dos transgênicos, tá certo? Bom, e agora a gente vai, né, para o foco, né, dessa nossa revisão, que é falar, de fato, dos transgênicos. Vamos começar já entendendo aí essa palavra já. Primeiro, vamos trazer aqui um indivíduo, né? Perceba aqui, como estão vendo, é um ser humano, né? Um indivíduo aí da nossa espécie, né? Assim como eu, assim como você, tá certo? E aí, trazendo um outro colega aqui, ó, esse peixinho aí tranquilo, né? Um tubarão, tá certo? Então temos ali, né, um mamífero, né, da espécie humana, e embaixo aqui nós temos um peixe, né, um tubarão. E por que eu trouxe dois seres aqui de espécies diferentes? Para entender bem a lógica do que é ser um indivíduo transgênico. Trans, pessoal, vamos se lembrar logo, olha. Vocês já devem ter ouvido falar em transporte, em transportar, né? O que é um transporte? É quando você pega algo de um lugar e leva para outro. Então você está transportando. Quando você sai da sua casa e vai para a escola, às vezes você vai usando um transporte. É aquilo que vai, né, lhe pegar na sua casa e lhe levar para outro local, ou seja, para a escola. E na volta do mesmo jeito. Então, transportar, trans tem a ver justamente, né, vamos lembrar assim, da gente tirar algo de um local e levar para o outro. Transgênico. Então, tem a ver tanto com essa questão do transporte. Gênico tem a ver com o quê? Com os genes, tá bom? E sempre lembrar, genes, aquele trechinho do DNA que tem informação genética para codificar um tipo de proteína, e por conta disso os genes vão definindo então todas as nossas características. Nós somos o que somos, do jeito que somos, né? Por conta do código genético que nós carregamos, dos nossos genes, tá bom? Então bora tentar entender. Ó, vou puxar aqui o DNA, né? Um pedaço aí de um cromossomo do ser humano. Certo? Lembrando que aqui é a molécula de DNA, então aqui nós temos um trecho de um DNA, tá certo? Vamos pegar também aqui o DNA do tubarão, né? Dessa outra espécie. E aí observe o que é que nós vamos fazer. Agora, tudo isso é possível justamente através de quê? Das tecnologias, né? Do conhecimento, das técnicas de uma área aí chamada de biotecnologia, que é justamente o que vocês também estão estudando, tá certo? Então, ó, bora ver o que a gente vai fazer aqui usando essas técnicas, é claro, da biotecnologia, tá? Nós vamos pegar, ó, por exemplo, a molécula de DNA do ser humano e vamos fazer um corte, né? Esse corte, graças às técnicas, né, o conhecimento da biotecnologia, ela é possível ser feita, por exemplo, usando um tipo de enzima, que é uma proteínazinha que sabe exatamente aonde cortar o DNA em pontos específicos, que a gente chama de enzimas de restrição, tá certo? Então, certamente para eu poder cortar o DNA, ó, perceba que foi cortado aqui em um ponto,
E esse ponto onde ele foi cortado aqui foi graças a uma enzima de restrição. E aí nós vamos aplicar a mesma enzima de restrição sobre o DNA do tubarão já. Então, ó, já removemos ali aquele pedaço que foi cortado pela enzima de restrição do DNA humano. E aí vamos fazer a mesma coisa, ó, com o DNA aqui do tubarão. E aí, ó, veja o que é que nós vamos fazer aí. Veja o que é que a biotecnologia hoje possibilita que a gente possa fazer, né? Sobretudo numa área da biotecnologia chamada aí de engenharia genética, né? Que se utiliza de uma tecnologia que é a chamada tecnologia do DNA recombinante, que é justamente isso que a gente acabou de fazer, ó. Pegamos um trecho de um DNA do tubarão e agora inserimos esse trecho do DNA do tubarão no DNA humano. Então, certamente aqui nós fizemos uma recombinação gênica, né, digamos artificial, porque é o ser humano que está fazendo, nós que estamos fazendo, né, usando a tecnologia certamente do DNA recombinante, né, e com o apoio aí das enzimas de restrição que podem cortar o DNA. Então, nós cortamos o DNA, né, do ser humano, removemos uma parte dele, cortamos o DNA aqui do tubarão, e esse fragmento do DNA do tubarão vira para onde é que ele foi parar, ó. Ele vai ser unido ao DNA do ser humano. Então, nesse caso, eu vou dizer que esse ser humano, caso, é claro, isso fosse possível, né, por seres humanos, nós iríamos chamar esse indivíduo de transgênico. Por que transgênico? Viram aí, transportar. Então, houve um transporte. Pegamos aqui, ó, um fragmento do DNA do tubarão, e esse fragmento do DNA, eu posso dizer que foi justamente um gene, e ele foi transportado, para o ser humano, né? Então, quando eu transportei o gene de uma espécie aqui, de um indivíduo para o outro, então eu acabo produzindo um indivíduo que eu chamo de transgênico. E é claro, pessoal, que todo transgênico ele tem que ser um organismo geneticamente modificado, um OGM. Porque organismo está ali, o ser humano, geneticamente modificado. Perceba que nós mexemos na genética dele, do ser humano, nós modificamos, né? Inclusive vocês viram que nós tiramos um pedaço do gene aí do ser humano e no local modificamos, colocando foi um gene do tubarão. Então, ó, todo transgênico automaticamente, consequentemente, é um organismo aí geneticamente modificado. Tá certo? Tá entendido isso? Então, transgênicos são indivíduos que recebem genes de um outro indivíduo, né? E, geralmente isso tem sido feito entre espécies diferentes, né? Pega-se um gene de um indivíduo e introduz em outro, tá certo? Então, basicamente, entender que transgênico são indivíduos assim e que todo transgênico é sim um indivíduo geneticamente modificado, tá certo? Então, ó, espero que a gente já tenha esclarecido esse primeiro ponto. Bom, e agora a gente vai tratar aqui, só para reforçar, o porquê dos transgênicos, né? Por que, né, o ser humano, os pesquisadores, a ciência tem trabalhado, né, desejando aí a construção, digamos assim, a criação de seres transgênicos. Eu vou, é claro, dar um exemplo aqui, mas é uma brincadeira. O importante é que vocês só entendam a lógica. Então, olha aí o nosso rapazinho, ele é um transgênico, porque recebeu um gene, ó, esse gene certamente, vocês viram que ele veio do tubarão. Então, eu tenho um ser humano que recebeu um gene de uma outra espécie, no caso de um tubarão. Então, ele é um transgênico, tá certo? E lembrar que todo transgênico é um indivíduo, é um organismo geneticamente modificado, porque nós mexemos no DNA, nós mexemos nos genes, nós modificamos a genética desse indivíduo, então ele é um organismo geneticamente modificado. E aí, pessoal, os transgênicos, ó, e aí é claro que isso é uma brincadeira, como eu falei, se você recebe genes de uma outra espécie, genes de um outro ser vivo, e se são os genes que determinam as nossas características, o transgênico, aquele que recebeu o gene da outra espécie, se espera que ele manifeste, que ele apresente novas características, tá bom? E aí eu trouxe esse tubarãozinho aqui misturado, né, com uma espécie humana só para a gente brincar um pouco e revisar aí o conteúdo, tá certo? E aí vamos para frente. Novamente aqui o nosso rapazinho, vamos supor que agora é uma outra situação. Tá? Perceba que aqui eu tenho o DNA, né, desse indivíduo. E esse indivíduo aí, infelizmente, nasceu com uma doença genética, né, que é a fibrose cística, uma doença que afeta
os pulmões, né? As vias, aliás, o processo de respiração, que afeta os pulmões, né? A fibrose cística, e pode afetar também o pâncreas, impactando aí no sistema digestivo, né? Ou digestório. Mas enfim, pessoal, a fibrose cística é uma doença que hoje não tem cura, justamente porque ela é uma doença genética, né? A pessoa é portadora, digamos aí, de alguma mutação aqui no seu DNA, né, que vai impactar no funcionamento celular. As células não funcionarão como deverão funcionar, e uma das características é essas pessoas que têm fibrose cística, por exemplo, produzirem muco, uma secreção muito além do normal. E aí, por exemplo, né, uma doença que afeta os pulmões, e isso, pelo fato da pessoa produzir muito muco, muita secreção, isso favorece essa pessoa viver, né, com vários tipos de infecções respiratórias, e aí isso pode... Né, hoje até se tem estudos que as pessoas que têm fibrose cística, né, digamos assim, na juventude, né, na infância para a juventude, tem até 75% de chance, né, de vida, de sobrevida, digamos assim. Quem tem uma idade avançada, isso pode cair mais, mas é uma doença que não tem cura porque é uma doença genética. O objetivo aqui não é falar da fibrose cística. E aí, ó, eu queria, trazendo aqui esse exemplo da fibrose cística, para a gente falar novamente de transgênicos e organismos geneticamente modificados. A gente viu que todo indivíduo transgênico ele é um organismo geneticamente modificado. Mas veja o que é que nós poderíamos fazer, pelo menos teoricamente, com os conhecimentos aí da biotecnologia e as técnicas que existem. Teoricamente, tá certo? O que é que nós poderíamos fazer? Ó? Nós poderíamos, pessoal, retirar essa parte do DNA, esse gene, que seria o gene responsável pela doença, e no lugar inserir um gene, digamos assim, normal, né, que iria atuar normalmente, e a pessoa não teria mais, poderia tratar, se curar da fibrose cística. Perceba que nós mexemos no DNA do indivíduo, né? Nós modificamos ele geneticamente, mas certamente esse gene foi um gene trazido de um próprio ser humano, é claro. Então, nesse caso, eu tenho um indivíduo que ele é geneticamente modificado, porque, veja, nós modificamos o DNA, nós modificamos a genética dele, tiramos aquele gene defeituoso e colocamos o gene normal. E se eu estou dizendo que eu estou tirando o defeituoso e colocando o normal, certamente é o gene normal também do ser humano, da espécie humana. Então, esse indivíduo, ó, ele é apenas um indivíduo geneticamente modificado, ele não é um transgênico. Porque simplesmente nós modificamos, né, a genética dele, né, corrigindo, tirando o gene defeituoso e colocando o gene que funciona no lugar. Né? E fizemos essa troca do gene defeituoso por outro gene, mas o gene da própria espécie, do próprio ser humano que tem em todos os seres humanos. O gene que funciona normalmente, né, e evitaria ou ajudaria no tratamento ou levaria à cura dessa doença, teoricamente falando. Então, esse indivíduo ele é apenas um organismo geneticamente modificado, mas não é um transgênico. Porque viram que o transgênico, nós pegamos um gene de um indivíduo, de uma espécie, e colocamos esse gene dessa espécie dentro de uma outra espécie. Né? Ou seja, nós pegamos um gene que não existia nessa espécie aqui e colocamos nessa espécie. Essa espécie que recebe do transgênico, ela recebe um novo gene, um gene que não existia nela. E aí, inclusive, o indivíduo passa a apresentar novas características. No caso aqui, né, aqui seria talvez o resumo de uma técnica de terapia gênica, onde a gente acabou tirando o gene defeituoso e colocando o gene correto no local. Então, esse indivíduo ele é apenas um organismo geneticamente modificado, mas ele não é um transgênico, tá certo? Então, vamos ficar atento em relação a isso. E aí, por fim, para a gente finalizar, aí nós vamos dar um exemplo de transgênico, só para a gente entender melhor. E vamos falar de um muito conhecido, que é a soja transgênica. Certo? O que é a soja transgênica? Soja é uma planta, tá? É uma planta leguminosa, né? Leguminosa por produzir essas vagens aí, semelhante ao feijão, à fava, ao amendoim. E o que é essa soja transgênica? Essa soja transgênica, pessoal, é uma soja, ó, que ela recebeu genes de uma bactéria, né? Uma bactéria aí do grupo aí das agrobactérias, né? O Agrobacterium, né? Então eles tiraram o gene dessa bactéria, e esse gene da bactéria foi introduzido no genoma, né? No DNA da planta soja. Então a soja é um transgênico,
Porque nós pegamos um gene de uma espécie e transportamos até a outra. Então a soja, né, transgênica é transgênica por conta disso. E qual é a vantagem dessa soja transgênica? Como ela recebeu um gene, né, dessas bactérias, elas acabam manifestando uma resistência a um herbicida, né, que é o chamado glifosato. E para que serve hoje o glifosato? O glifosato ele serve para combater essas ervas daninhas, ou seja, aquelas outras plantas que vão competir com aquela planta que você está cultivando e quer que ela se desenvolva e ela produza os frutos que você espera. Então, o que acontece? Imagine aí que as plantações de soja são imensas, né, as lavouras. A pessoa ir arrancando essas plantinhas aí no cabo da enxada, né, não tem quem desse fim nunca nesse serviço. Então, né, hoje eu tenho essa soja transgênica que você aplica, né, o glifosato, você aplica ele sobre a plantação e esse glifosato, ele vai levar à morte, né, das ervas daninhas, mas a soja vai permanecer lá intacta. Por quê? Justamente por ser uma soja transgênica, ter recebido o gene, né, da Agrobacterium, e esse gene faz com que a soja se torne um indivíduo resistente ao glifosato. Ela fica resistente. Você pulveriza toda a lavoura, vai matar as outras plantas, né, que a gente trata aí como erva daninha, né? Por isso o glifosato é um herbicida, né? Herbicida mata as ervas, né? Sida mata e herb vem das ervas daninhas. Ele mata todas as plantas, mas a soja não morre. Mas a soja transgênica. Por quê? Porque recebeu um gene, né, de um tipo aí de bactéria, e esse gene tornou essa soja resistente a esse herbicida, que é o glifosato. Tá certo? Então aí é um exemplo, né, de indivíduos transgênicos, tá bom? Então a gente espera que com essa revisão aí, né, tenha ajudado vocês aí nos seus estudos, tá bom? E se valeu, se ajudou, dê um sinal aí pra gente, né? Clique lá, se inscreva aí no nosso canal e deixe o seu joinha pra gente saber se conseguimos ajudar ou não, tá bom, pessoal? Então, valeu!